E começou 2023 e temos mais um relatório de progresso do Yuzu, emulador de Nintendo Switch para PC. Essas novidades estão relacionadas ao mês de dezembro, então pessoal, tudo que eu falar aqui já está disponível nas últimas versões, seja as versões Early Access ou as versões Mainline e as versões que você baixa lá do site. É só atualizar para se beneficiar de todas as novidades. Começando falando do projeto YFC parte 1.5, isso foi basicamente uma versão resumida do que é esperado para o lançamento completo da parte 2. As mudanças nessas solicitações incluem um retrabalho do macro HLE, implementação para incluir vários novos macros para configurações e desenhos diretos. Graças a essas melhorias, o Yuzu agora é capaz de executar macros com mais eficiência, reduzindo consideravelmente a sobrecarga da CPU sem precisar alterar nenhuma configuração. Como resultado dessas mudanças, o desempenho foi aprimorado em vários jogos, incluindo desenvolvidos pela Koei Tecmo, Pokémon Scarlet e Violet, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise, com exceção da versão 12.0 que ainda requer correções adicionais, e também as falhas do Fire Emblem Warriors foram corrigidas. Foram medidos o aumento de desempenho de 5 a 20% em jogos, pode ser maior em CPUs com muito cache, e nos testes com 5800X 3D pode chegar a mais de 30% também em alguns jogos utilizados. O custo de desempenho da renderização em resoluções mais altas também foi bastante reduzido. Além disso, foram implementadas duas novas extensões para o Vulkan, reduzindo a quantidade e o tamanho dos shaders necessários para serem construídos durante o jogo. Infelizmente, os drivers da AMD para o Windows ainda carecem de alguma implementação, portanto, usuários do lado vermelho podem sofrer um pouco com mais engasgos que usuários da Nvidia. A implementação dessas extensões levou a mais uma temida invalidação de cache, ou seja, você vai precisar recompilar todos os seus caches, shaders que você já tinha anteriormente, tudo novamente. Além disso, a precisão da GPU normal é muito mais segura de usar agora nessas últimas versões do Yuzu, isso porque eles melhoraram também essa parte e as partículas continuarão a ser melhores na precisão da GPU no height, mas jogos como Pokémon Scarlet e Violet, Bayonetta 3 e muitos outros jogos podem ser jogados na precisão normal, sem muitas falhas que a gente tinha em versões anteriores. Bayonetta 3 particularmente ainda precisa de você estar colocando ela no modo GPU no alto para a tela de título, mas a jogabilidade você pode estar colocando, quando está em game você pode estar mudando para normal e você vai se beneficiar de um grande aumento de desempenho, justamente por conta que a GPU normal ela não utiliza muito processamento, então acaba prezando mais por desempenho do que por precisão. Tivemos outras mudanças da GPU, tivemos a implementação de um novo filtro de processamento para o Vulkan e também para o OpenGL, chamado GSM-AA. Esse filtro pretende ser uma opção de processamento focado na qualidade sobre o desempenho, ao contrário do FX-AA, que apenas desfoca a tela inteira. Ele tem melhores resultados quando combinados com a filtragem Fidelity Super Resolution, e os testes mostraram uma baixa perda de desempenho mesmo com a GTX 1030, então se você preza por qualidade, é uma boa deixar o filtro ativado. Somente usuários com GPUs integradas e também antigas devem evitar você estar utilizando o SM-AA. De certa forma, é uma opção segura para as GPUs aí mais modernas. Também tivemos algumas correções para o caminho do herói em The Legend of Zelda Breath of the Wild, bem como o gráfico de resumo dos status em Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. E em contrapartida, essas mudanças foi preciso invalidar os shaders novamente, então mais outra mudança que foi preciso refazer todo o cache de shaders. Uma implementação mais de qualidade de vida de renderização é a cobertura alpha que chegou, e com isso foram corrigidos sombreamentos de árvores e problemas de grama quando vistos de perto ou à distância nos jogos da Pokémon Scarlet e Pokémon Violet e também no Pokémon Legends, Foi uma implementação que já estava bastante atrasada e finalmente ela foi implementada. Também tivemos as alterações da requisito de CPU e com isso mais desempenho foi adicionado, Isso porque o sistema de compilação das builds do Yuzu eles mudaram e com isso deu um aumento de performance geral de algo em torno de cerca de 12%. Essa é uma partezinha bem chata de citar, então dê uma olhada lá no relatório completo para vocês verem qual foi todo o passo a passo que os caras tiveram para mudar o sistema de compilação de build do Yuzu para chegar nesses 12% aí de aumento de performance, que no final das contas o que importa é o FPS subindo e não o tipo de build que eles estão usando, Então isso aí acaba sendo uma notícia meio que irrelevante para o usuário final. Tivemos a implementação do novo drive do Joy-Con e também outras melhorias nos controles. Os modos Single e Dual Joy-Con estão disponíveis com esses novos drivers que chegaram no Yuzu. O Pro Controller também é compatível, o botão do stick e também o mapeamento do movimento funciona da mesma forma que antes. E também agora tivemos a implementação do HD Rumble, que é uma tecnologia de vibração disponível no Nintendo Switch em alguns jogos. O emulador ele pode selecionar automaticamente agora também entre os perfis de calibração automática e personalizada, evitando drift
do analógico e tornando as movimentações mais precisas. A leitura de cores foi adicionada, agora a cor real do controle é refletida na interface do usuário dos jogos, assim como também acontece no Switch. Os amigos podem ser carregados com o Joy-Con, assim como você faz no Nintendo Switch, e o Ring Control também é totalmente suportado sem a necessidade de programas externos. Esse Ring Control ele é utilizado em alguns jogos de exercício que está presente no Nintendo Switch, O suporte preliminar também para a câmera infravermelho foi adicionada, e jogos como Night Vision, Game Build Garage e Nintendo Labo podem fazer o uso desse recurso interessante aí na base do Joy-Con direito. É basicamente o uso se tornando o próprio Nintendo Switch. Então, se você tem um Joy-Con, uma maneira é deixar essa opção lá do novo driver ativado, e jogar com o Joy-Con também em alguns jogos, como por exemplo Mario Golf, é sempre muito prazeroso. E uma atualização recente quebrou, a forma como ele lidava com GUI e ID, identificadores de diversos controles, inclusive integrados ao Steam Deck, causando muitos transtornos aos usuários do Steam Deck. Uma alternativa disponível foi a implementação de um filtro customizado para resolver esse problema. Finalmente, como uma mudança muito importante na qualidade de vida, a atualização automática da lista de dispositivos de entrada ela foi removida, garantindo assim que o user detecte controladores sem a necessidade de intervenção manual. Para quem não sabe, resumindo, era aquele botãozinho de atualizar. Sempre que você plugava ou conectava algum controle, ele não era reconhecido automaticamente, precisava você fazer aquela atualização manual. Agora o user já identifica para você automaticamente sem a necessidade de você clicar em um botão, por exemplo. Ainda assim, se você tiver problemas com a detecção de controles nessa nova versão do Yuzu, eu gravei um vídeo onde ensino e falo desses transtornos que podem ser evitados desativando uma opção no menu da configuração. Vou deixar esse vídeo na descrição, então dê uma olhada lá. Caso o seu controle não tenha sido reconhecido ou você precisou plugar o controle e ele simplesmente não está respondendo às novas versões do Yuzu, seja Early Access ou versões mainline. Também tivemos mudança no kernel e também construção em núcleo. Com as alterações implementadas no kernel do emulador, tivemos as correções para os travamentos aleatórios que atormentavam há meses os jogos do The Legend of Zelda Breath of the Wild e também o Persona 5 Royal, e também mudanças na interface de usuário e alterações de áudio, Outra melhoria de qualidade de vida muito boa é fazer o uso lembrar do último diretório selecionado. Para os arquivos do menu Install File to End, se você mantiver seus arquivos na mesma pasta, atualizar os jogos exigirá menos cliques agora. E a guerra contra os travamentos continua. Ao fechar ou interromper jogos, agora teremos uma linda mensagem para evitar travar o emulador enquanto o jogo fecha. Essa mensagem é um pouco mais demorada, mas o risco de quebrar o emulador diminui um pouco, Eles sempre estão tentando fazer com que o uso não feche do nada enquanto você clica lá no menu de parar ou simplesmente fechar o jogo, Então é uma boa maneira do emulador simplesmente não fechar e você precisar ficar abrindo sempre novamente lá o executável. Na única alteração de áudio desse mês, tivemos a correção de um softlock inicial que afetou o Pokémon Brilliant Diamond e também o Pokémon Shiner Pro. Então essas foram as novidades relacionadas ao áudio e também as melhorias de controle. E de projeto futuro, como sempre, temos um novo projeto misterioso e segundo os desenvolvedores, esse novo projeto ele vai invalidar o cache novamente. Então tudo que você está armazenando de shader cache vai ser invalidado em um futuro não tão distante com a implementação desse projeto. Não temos nome nem nada do tipo, mas como está ligado à invalidação de cache, provavelmente está relacionado à GPU. E quando a gente se fala em GPU, óbvio, vem à mente, mais performance. Então provavelmente esse novo projeto a gente vai ter um pouco mais de performance no uso, tá relacionado à invalidação de cache, ou se não for performance, vai ser correção gráfica para os jogos aí que estão rodando no emulador. Mas enfim, pessoal, essas foram as novidades relacionadas aí às últimas versões do Yuzu. Como eu falei no início do vídeo, é só você atualizar, pegar a versão mais recente, que ela já está inclusa todas essas melhorias que eu citei aqui nesse vídeo. Se gostou do conteúdo, deixa um like, comenta também aí sua experiência com o Yuzu nesses últimos 2 meses, até porque a gente teve muitas melhorias de performance chegando no emulador e fazendo com que vários jogos agora fiquem em velocidade praticamente nativa. Então sua opinião e relacionada aí às experiências com os jogos mais recentes aí do Nintendo Switch é sempre muito importante no Yuzu, emulador aí para PC. Se gostou do conteúdo, vire membro se quiser apoiar aqui o canal, e até o próximo vídeo.